Salve galera, mais uma questão aqui da prova do Enem 2025, prova de Ciências da Natureza, e a gente vai apresentar para você essa questão de velocidade resultante quando tem aí um movimento tanto para norte, para leste, para sul. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele e vai tirar suas dúvidas se você chegou nesse exercício com a gente e estava com dúvida, né? Então bora aprender um pouquinho sobre esse tema. Então, se você não está inscrito aqui, já se inscreve, já ajuda a gente aí a cada vez chegar a mais pessoas estudando física. Segundo Galileu, o princípio da independência dos movimentos, sempre que a velocidade resultante, a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares, e aí fala de norte, sul, leste, oeste, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Isso vale apenas sobre condição deles serem perpendiculares. Se eles estiverem inclinados assim, a gente tem que decompor, tá? Esse princípio é muito útil para simplificações de alguns problemas reais em três dimensões, que é a situação que a gente está vendo aqui. Então ele pede para que você considere um avião ao decolar e instruído pela torre ao atingir em 6 minutos uma posição 20 quilômetros a leste. O que a gente tem que entender? Que essa já é a velocidade resultante. Não é por que eu estou dizendo isso? Porque a posição do corpo do avião ela tem que chegar nesse pontinho aqui. Ele não pode ser a velocidade própria do avião, que a gente chama de relativa, sem contar o arraste, né? Sem constar aí a velocidade de arrasto que a gente tem. Por quê? Porque se eu contar com a velocidade de arrasto junto com a velocidade relativa, aí sim que eu vou ter a velocidade resultante. E a torre precisa que o avião chegue aqui, então a resultante dele tem que estar nessa posição. Ele tem que estar a 20 quilômetros a norte e 1 quilômetro de altitude em relação à decolagem. Maravilha, conforme a figura. Então ele tem que sair daqui e chegar nesse ponto. Tá? No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento que tem as seguintes componentes: ó, 30 km para leste. Aqui surge um problema, porque a gente tem tempo em minutos e velocidade em quilômetro por hora, né? Então tem que transformar tudo para uma unidade só. 20 quilômetros para sul e 1 quilômetro de cima para baixo. E aí a gente quer saber qual que vai ser a velocidade que o piloto deve estabelecer em relação ao ar, a velocidade relativa é a velocidade do avião, que o avião chega à posição esperada no tempo indicado nos componentes. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou descobrir as velocidades resultantes deles, de cada uma das três dimensões que a gente está estudando. Então, primeira dimensão, a velocidade resultante aqui desse avião. Quando a gente está estudando aqui para um movimento para leste, ele tem que andar 20 quilômetros, então é um ΔS dividido por um ΔT, correto? E aí isso aqui ele vai andar 20 quilômetros e importante você saber que 6 minutos aqui é um décimo de hora. Como é que eu sei isso? Porque se uma hora tem 60 minutos, né? 6 minutos é um décimo disso. E fica mais fácil quando a gente coloca um décimo. Se você quisesse colocar lá, fazer uma regrinha de 3, dava para fazer também, era dividir 20 por 0,1. E aqui você pega, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, você descobre que essa velocidade resultante, vou chamar essa velocidade resultante aqui, que vai para leste, tá? Então, essa velocidade resultante para leste, ela é igual a 200 quilômetros por hora, ok? Então, essa já é uma primeira informação importante. Agora, a velocidade resultante para que ele foi para norte, ela é igualzinha à velocidade resultante para leste. Por quê? Porque ele vai andar os mesmos 20 quilômetros em 6 minutos. Então, aqui eu vou ter, ao mesmo tempo, 200 quilômetros por hora para leste e para norte. Então, aqui já tenho essa primeira informação que a gente calculou. Bom, aí que a gente também tem que calcular a velocidade resultante que ele vai para aqui em relação à altitude. Vou chamar que ele vai ter que ir aqui, né, ele tem que ir para 1 quilômetro em relação ao ponto de decolagem. Então ele vai ter que, eu vou colocar como sendo altitude, V resultante da altitude. E aí ele vai dizer que eu tenho que andar o mesmo ΔS pelo ΔT, só que esse ΔS agora são 6 quilômetros. 6 quilômetros sobre um décimo, essa velocidade aqui resultante da altitude dele tem que ser 60 quilômetros por hora. Não, 60 não, não é 6 não, é 1, né? Então aqui não são 6 quilômetros, é 1 quilômetro. Então se é 1 quilômetro, esse resultado aqui vai ter que ser 10 quilômetros de altitude aqui do, é,
do avião. Então, essas velocidades são as velocidades resultantes. É onde eu tenho que chegar, nesse ponto. Só que o que aconteceu, né? Se a gente for estudar, agora eu vou estudar cada uma delas, vou colocar cores diferentes para ele. Por exemplo, quando a gente está falando na velocidade aqui podemos dizer aqui na horizontal, a velocidade que vai ser a resultante, ela vai ser a velocidade relativa mais a velocidade de arrasto, certo? O que a gente tem nesses casos, né? A velocidade resultante dele, ela vai ser no caso de leste, de 200 quilômetros por hora. Só que o que a gente tem que tomar como referência? Para onde esse rapaz está indo é para leste, né? Então existe uma velocidade aqui que a gente pode indicar, né? A gente vai colocar aqui a velocidade com que ele está indo, e ela está indo para leste. E para onde está indo o vento, né? A velocidade do vento também está indo para leste, só que é 30. Então, se a gente usar aqui como referência, ambos aqui estão indo para o mesmo sentido. Então, a velocidade do vento e a velocidade do avião, a velocidade relativa e de arrasto, ambas aqui vão no mesmo sentido. Então, 200 é igual à velocidade relativa que é a do avião, mais, por que mais? Porque está indo no mesmo sentido no referencial que eu estou adotando como positivo para cá. Então eu vou adotar que o positivo é para sentido de leste. Então dá 30, 200 é igual a velocidade relativa mais 30, e não 300, né? Essa velocidade, então, relativa do avião em relação a leste, ele vai ter que andar 170 quilômetros por hora. Então essa já é uma primeira, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima para ficar bonitinho para você. Então, já é uma primeira resposta que a gente tem a velocidade relativa em relação a leste, tá? Então, em relação a leste, a gente tem essa indicação aqui, ó. Então, ele vai no mesmo sentido, então é positivo. Então, a gente já cancela esses três itens que a gente tem aqui. 230, 200 e aí sobra só 170. Agora, o que a gente também tem aqui? Vamos usar de preto aqui para fazer a diferença. Quando a gente está falando, de novo, a velocidade resultante é igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrasto. O arrasto aí é o vento, né? Bom, o que a gente tem nesse caso? Vou adotar o meu referencial positivo para norte, que é onde a gente está indo, né? Então, poderia adotar o negativo para lá, daria certo também. Então, aqui é 200, né? 200 quilômetros por hora. A velocidade relativa, que é a que de fato o avião está fazendo, a gente vai adotar, vai descobrir esse valor. Só que você está vendo que agora eu estou indo para sul, né? Se eu estou indo para sul, o meu referencial, a velocidade do avião, ó, a velocidade aqui com que eu tenho a minha resultante é positiva para cá. Só que a minha velocidade de arrasto, ela está indo contra. Veja que ela está indo para sul. Então, esse valor aqui, que a gente vai colocar para do arrasto, vai ser menos 20. Entende que aqui é mais, né? Menos mais, né? O padrão aqui se mantém, só que ele é menos 20. E quando eu passo ele para cá, essa minha velocidade vai acabar virando a velocidade relativa, a velocidade do avião, vai ser 220 quilômetros por hora. Então eu já descubro que esse avião aqui tem que estar com uma velocidade maior. E aí, pensando um pouquinho, ele tem que estar numa velocidade de 220 para equilibrar esses 20 quilômetros do vento, para chegar na resultante de 220. Mas uma coisa bem legal de você fazer é a questão do referencial que você adota. Eu adotei o positivo para cá, então a velocidade resultante é para cá, tudo que vai contrário tem sinal negativo. E todos os sinais das velocidades resultantes, relativas, são sempre tudo mais aqui, é tudo positivo. E por último, né, então a gente já eliminaria a alternativa aqui, a alternativa E, né? Então já dá para chegar aqui na alternativa D, mas vamos mostrar para você, vou colocar aqui, de novo, a velocidade, deixa eu fazer um tracinho aqui, ó. A velocidade resultante é igual a relativa mais a de arrasto mais de arrasto. Bom, o que a gente tem? A resultante que eu estou adotando, o positivo é para cima, tá? E essa positiva para cima vai valer mais 10. E aí eu vou ter a velocidade relativa e veja que ele está com o vento de cima para baixo. Então eu tenho aqui um vento para cá, ó, a velocidade do vento negativa, e ele está adotando a velocidade do avião para cima, né, positiva, então esse valor aqui vai ser menos 1, tá? Mais menos 1. E aí,
Com esse valor sendo mais menos 1, isso dá menos, passando para lá dá 11. Então a velocidade relativa dele vai ter que ser 11 quilômetros por hora para poder chegar aí no resultado que ele estava procurando. Então a velocidade com que ele tinha que fazer é de 11 quilômetros por hora, alternativa B. Essa daqui é a resolução com que a gente pode mostrar matematicamente para você. Mas aí vale a pena você pensar que se para eu conseguir chegar naquela velocidade, se eu tiver com o vento a favor, eu tenho que ter uma velocidade menor, porque o vento vai me levar, é o arrasto. Se eu tiver com uma velocidade, um vento contra, eu tenho que ter uma velocidade maior para vencer a velocidade do vento e chegar onde eu quero. Belezinha? Então, tanto a parte matemática quanto a parte de lógica servem para resolver esse tipo de exercício aqui na questão da prova do Enem. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixa seu like aqui. Se não, não deixa de se inscrever e também deixar seus comentários. Grande abraço e até a próxima. Valeu!